E se eu te dissesse que a primeira grande tentativa de Portugal de povoar o Brasil foi, na verdade, uma das maiores terceirizações e um dos maiores riscos da história colonial? Durante as 3 primeiras décadas depois de 1500, a coroa portuguesa operou no litoral da América sob uma lógica estritamente mercantil. O Brasil não era a prioridade. Ah, jura? O grande negócio da época estava no Oriente, onde o comércio de especiarias monopolizava as atenções e o dinheiro do império também. O Brasil servia apenas para o escambo de pau-brasil com os povos indígenas. Só que na década de 1930 o jogo virou. O comércio oriental começou a dar sinais de declínio e Portugal estava financeiramente exausta. Para piorar, corsários estrangeiros, principalmente franceses, passaram a frequentar o litoral brasileiro, rapaz, veja só você. Ignorando o Tratado de Tordesilhas e fazendo alianças com os nativos, espertinhos esses franceses. A lógica do rei Dom João III tornou-se simples e também desesperadora. Se Portugal não ocupasse aquele território gigante com pessoas de fato, Portugal iria perder aquele local. Mas como colonizar uma área colossal sem ter dinheiro nos cofres reais? A solução foi transferir o risco. A partir de 1534, a América Portuguesa foi retalhada em 15 extensas faixas de terra, distribuídas entre 12 fidalgos e burocratas de extrema confiança do rei. A ideia era que esses homens, os capitães donatários, tirassem do próprio bolso para financiar frotas, atrair colonos e fundar vilas também. Folgado esse Império Português, hein? Folgado. Em troca também, né, para eles não fazerem tudo de graça, eles recebiam poderes que hoje nos parecem até absurdos num certo ponto. O sistema era regido por 2 documentos: a Carta de Doação, que dava ao donatário poderes quase absolutos dentro de suas terras, e aqui para você ter uma ideia, eles tinham o poder jurídico de aplicar a pena de morte para escravizados, indígenas e pessoas livres de classes mais baixas sem qualquer direito a recurso ao rei. Veja só você, o cara, né? I have the power. O outro documento era o Foral, que funcionava como um código tributário. Ele mostrava a astúcia de Portugal. A coroa não gastava um centavo com a infraestrutura, mas mantinha o monopólio do pau-brasil e exigia o pagamento do quinto, 20% sobre qualquer metal precioso que fosse encontrado em suas terras, aqui no Brasil. E aqui entra uma das maiores curiosidades dessa história. Se você fechar os olhos e pensar nas capitanias hereditárias, possivelmente vai lembrar daquele mapa da escola. O Brasil bem divididinho em faixas horizontais perfeitas e bem retinhas, parecendo um código de barra até. A verdade, aquilo ali era uma ilusão. Aquele mapa clássico que estudamos é amplamente baseado no trabalho do cartógrafo Luiz Teixeira, feito por volta de 1586, e ele está cheio de anacronismos e até de erros. Na época, medir a latitude pelas estrelas era fácil, mas calcular a longitude no meio do oceano e de selvas impenetráveis era quase impossível. As linhas imaginárias que iam do litoral até o Tratado de Tordesilhas eram, na prática, uma mistura geográfica. Desenhar o Brasil no papel lá em Lisboa era uma coisa, chegar aqui e encarar a Mata Atlântica era outra completamente diferente e, bom, consequentemente, na prática, o sistema foi um fracasso administrativo. O isolamento era absoluto, a comunicação com Portugal levava meses, e os donatários faliram tentando comprar ferramentas de ferro, navios e maquinário para engenhos. O absenteísmo também foi real. Antônio Cardoso de Barros, o dono da capitania do Ceará, por exemplo, sequer viajou ao Brasil para assumir suas terras. Ele viu a furada que estava entrando, né? Meu irmão, vou entrar nesse negócio não. E o maior de todos os desafios, a resistência indígena também. Quando a colonização passou a exigir a tomada de terras e a tentativa de escravização dos nativos, a guerra estourou. Os índios brasileiros botavam para quebrar. Nações como os Tupinambás e os Aimorés usaram táticas de guerrilha altamente adaptadas ao terreno, arrasando vilas e engenhos dos portugueses. Na Bahia, o donatário Francisco Pereira Coutinho viu sua vila ser destruída e acabou capturado e morto pelos Tupinambás.
os índios aqui não estavam para brincadeira não. Apenas 2 capitanias sobreviveram e prosperaram no meio do caos: Pernambuco e São Vicente. E elas venceram por motivos muito curiosos. No Nordeste, Duarte Coelho governou Pernambuco com mão de ferro. Ele ignorou a pressão de Portugal para buscar ouro e focou obsessivamente em construir engenhos de cana-de-açúcar, estabelecendo a base da nossa economia agroexportadora. Já lá no sul, em São Vicente, Martim Afonso de Souza usou outra estratégia: a diplomacia. Ele contou com a ajuda crucial de João Ramalho, um misterioso português que já vivia ali e era genro do poderoso cacique Tupiniquim Tibiriçá. Essa aliança garantiu proteção contra tribos rivais e forneceu a força de trabalho que os portugueses tanto precisavam. Além disso, a geografia de São Vicente, cheia de rios e quedas d'água, permitiu a construção de engenhos movidos à energia hidráulica, uma inovação tecnológica formidável para aquela época. As capitanias deixaram uma semente jurídica poderosa que ditaria o futuro do Brasil: as sesmarias. O donatário tinha o direito de distribuir lotes de terra gigantescos de 10 a 16 léguas para colonos, mas não era qualquer colono também não. Para receber uma sesmaria, você precisava provar que tinha muita grana, muito din-din no bolso. Além disso também, você tinha que ter muitos escravizados e maquinário pesado. A terra americana virou um símbolo de status e poder político reservado para uma ínfima elite aristocrática. Estava criado o modelo do latifúndio monocultor no Brasil. Com quase todas as capitanias falidas ou destruídas em seus primeiros 15 anos, Portugal teve que agir para não perder a colônia. O rei Dom João III, astuto, como sempre, não extinguiu as capitanias imediatamente para não quebrar as alianças com a nobreza. Em vez disso, em 1548 ele criou o Governo Geral, uma superestrutura política e militar para centralizar o poder. Em março de 1549, Tomé de Souza desembarcou na Baía de Todos os Santos, liderando uma expedição colossal para aquela época. Ele trouxe cerca de 1000 homens, cavaleiros, soldados, mestres construtores, pedreiros e também carpinteiros encarregados de levantar febrilmente as muralhas e os canhões da cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. Com ele vieram altos burocratas e também jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega, para assumir o controle moral e também religioso daquela região. As capitanias não sumiram da noite para o dia. Elas passaram a conviver com o braço forte do Estado português até o século XVIII. As capitanias falharam no papel de povoamento rápido, mas o código genético que elas deixaram, vastas terras nas mãos de poucos, produção focada na exportação e uso do trabalho compulsório, isso aí foi um sucesso tenebroso para a metrópole. E aí, você imaginava que o começo da ocupação do Brasil tinha sido uma verdadeira operação de guerra cheia de falhas e também de improvisos no meio do caminho? Então, conta aqui nos comentários o que mais te surpreendeu. E se você gostou desse mergulho profundo no nosso passado, deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Um abraço e até a próxima viagem pela história do Brasil.